Aleluia. Irmãos, nós estamos hoje no dia 8 de dezembro, estamos chegando ao final do ano e com certeza nós temos muitas histórias para contar desse ano, de tudo que Deus fez, das portas que abriram e que Ele abençoou, e também das portas que se fecharam e que talvez não era da vontade de Deus. E é normal, sempre que a gente chega ao final do ano, a gente fazer um balanço, se perguntar: Senhor, será que eu vivi tudo que o Senhor tinha para a minha vida? Será que todas as portas que era para mim entrar, eu entrei? Será que teve portas que não abriram e que eu devia ter insistido um pouco mais? E é normal a gente se perguntar: Senhor, será que eu obedeci a sua vontade? É aquele fechamento de ano, aquele check-up de final de ano. E, irmãos, portas se abrem e se fecham em nossas vidas, portas que Deus estabelece, portas que são da vontade de Deus e portas que não são, se fecham. Deus, faça sua vontade sobre a minha vida. De repente aquele emprego que não deu certo, aquela vaga que a gente lutou tanto, aquele contrato, aquele sonho que não aconteceu, enfim. Mas existem algumas portas, irmãos, que Deus não fecha, ou que talvez ainda não se fecharam, mas que na nossa frente não tem nenhum caminho para seguir. E a gente precisa de uma intervenção de Deus. Portas que, como uma enfermidade, um relacionamento familiar que não acontece mais, talvez a porta que se fechou seja aquele sonho que você não sonha mais, a vontade de viver, e a gente se pergunta: Senhor, por que eu estou passando por essa situação? E nessa história a gente vê o povo de Deus passando por um momento terrível e ao mesmo tempo incrível. E nós lemos essa história e nós vemos a parte final o clímax dessa história, onde eles estão diante do mar, onde eles estão diante, de uma porta fechada, uma porta sem saída, e atrás deles tem um exército enorme de egípcios procurando matá-los. E nós lemos essa história e nós vemos o povo reclamando, nós vemos o povo murmurando e falando: Moisés, tira a gente daqui, por que você trouxe a gente aqui? Por que você não nos deixou em paz? Por que a gente está passando por tudo isso? E a gente fala: poxa vida, Deus, por que o Senhor permitiu eles passarem tudo isso? Mas se nós voltarmos algumas histórias antes, alguns capítulos antes, nós vemos o que Deus já fez na vida deles. E nós vemos que antes de eles chegarem diante deste mar que não se abriu, eles tinham visto sinais e maravilhas do próprio Deus. O povo de Israel estava escravo do povo egípcio há muitos anos. E o Senhor levantou Moisés, levantou aquele homem ali para libertá-los, e eles viram as 10 pragas sobre todo aquele povo egípcio, e eles passarem ilesos. Eles viram o rio se tornar em sangue. Eles foram livres da morte. Uma grande onda de morte, o espírito da morte passou por aquele lugar e eles passaram ilesos, irmãos. Literalmente caiu fogo do céu. E eles viram tudo isso, só que diante da primeira crise, diante da primeira luta, diante da primeira porta fechada, eles se esqueceram e começaram a murmurar. E quantas portas hoje nós não chegamos nesse final de ano e falamos: Senhor, por que essa porta está fechada? E nós duvidamos e falamos: Deus, mas por que a gente está passando por isso? E a gente fala: esse ano não tem mais como viver. Mas tem sim, irmãos, o ano ainda não acabou, e Deus tem promessas para nós ainda este ano. Mas o que é mais incrível, irmãos, é que quando nós falamos de portas, e quando nós lemos esse texto, na qual Moisés estende a mão e o mar se abre, nós podemos ter uma certeza: é que Deus é especialista em abrir caminhos. Deus, Ele é especialista em operar milagres. Sabe aquela oração que a gente faz e fala assim: Senhor, só o Senhor pode fazer? É a melhor oração, que Deus, Ele olha do céu e Ele fala assim: agora é minha hora. É agora que eu vou. Deus não pode ver um caminho fechado,
Não pode ver o deserto que Ele já quer criar um caminho. Deus não pode ver uma seca que Ele já quer mandar chuva. Porque esse é o nosso Deus. E se nós estamos diante de um Deus que é especialista em abrir caminhos, por que nós tememos? Mas no próprio texto, Moisés ele responde com a palavra do Senhor: o Senhor dos exércitos lutará por nós. Somente se acalme. Somente se acalme. Então a nossa resposta diante de tudo isso não é voltar para trás, não é regredir, mas é permanecer no caminho até que Ele se abra. E hoje o Senhor Jesus quer compartilhar conosco algumas orientações, algumas verdades, para que nós possamos permanecer, porque se é da vontade do Senhor, Ele vai fazer, irmãos. Você pode ter a certeza, porque para Deus não existe impossível. Não existe impossível para Deus. E qual é a nossa parte? Permanecer nesse caminho. E como nós permanecemos nesse caminho? Primeiro, não murmurando. Fuja da murmuração. Ou no português bem claro, para de reclamar. É fugindo da reclamação e é confiando em Deus. Você crê de verdade que Deus é especialista em abrir caminhos? De verdade. Então nós precisamos parar de reclamar e começar a entregar de verdade na mão de Deus. Olha o que aquele povo falou. Falou assim: foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxe para morrer no deserto? Ele falou assim: Moisés, está de brincadeira, né? Você tinha um esquema com o faraó, porque eu acho que estava lotado o cemitério lá no Egito, lá. E aí, para a gente não ser enterrado lá, você combinou, falou assim: não, vou trazer vocês aqui para a gente ser, e a gente vai morrer aqui, no meio do nada, não precisa nem ofício fúnebre, a gente vai morrer aqui, é para isso? A gente já tinha falado, Moisés, deixa a gente em paz, eu prefiro ser escravo, agora a gente vai morrer para esses caras. E uma das maiores dificuldades, irmãos, em ver os caminhos que Deus está abrindo é a murmuração. Porque de tantas portas que se fecharam, ou de situações adversas na nossa vida, nós começamos a duvidar que Deus faz. Nós começamos, primeiro, a esquecer do que Ele já fez. E aí a gente está diante de um caminho e a única coisa que vem é a murmuração. Mas a murmuração não é só um hábito, é um pecado, irmãos. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a murmuração é quando nós externamos a nossa falta de fé. Deus não vai fazer. Ah, não. Deus não vai fazer. Eu fiquei imaginando aquele tumulto, porque a situação não era simples, não, irmãos. Eles estavam no meio do deserto, tinha um mar à frente e um exército vindo atrás. E aí sempre tem aquelas pessoas, né? Fico imaginando eles falando: irmão, você viu o tamanho dos cavalos que tá vindo ali? Mano, olha o tamanho daquele egípcio com a espada. Eu tô 10 dias nesse deserto aqui, eu vou lutar com aquele cara. Ô Moisés, brincadeira, né, velho? Eu tava tranquilo lá, trabalhando, fazendo 7x7, e você tirou a gente de lá. E eles começaram a reclamar, começou a murmurar. Moisés, era melhor a gente ter ficado escravo. Moisés, era melhor a gente ter ficado lá. Eu vou morrer aqui agora. E começaram a reclamar, porque essa porta não abriu. Só que olha tudo que eles já viveram. A própria libertação deles do Egito já era um grande milagre, porque eles estavam há mais de 400 anos escravizados e ninguém tirava eles de lá, e eles já tinham saído, e se Deus já fez, Ele pode fazer de novo. Mas eles não conseguiam ver isso, eles começaram a reclamar, e falando: não vai dar certo, tá vendo, se eu tivesse continuado como CLT, não, se eu não tivesse aberto essa empresa, não, tá vendo, quis achar uma família, quando eu estava solteira minha vida era melhor, não, quando eu não vinha para a igreja minha vida era mais tranquila, e começa a voltar, e começa a reclamar, e começa a pensar na vida que tinha antes.
Tá vendo? Eu quis sonhar, eu quis fazer diferente, eu quis pegar firme. É isso que dá. Poxa vida, Deus. Só que quantas vezes Deus já fez na nossa vida? Quantos milagres nós já vivemos? E nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos. Nós não precisamos que todas as portas se abram. Nós só precisamos que a porta certa se abra. E é nessa porta que a gente tem que se apegar. Algumas situações da nossa vida não estão dando certo, porque talvez não é para dar certo, mas o que precisa dar certo, Deus vai guiar a sua vida. Por quê? Porque Deus não vai nos desamparar, Deus não vai nos abandonar, Deus não vai nos deixar morrer no deserto, irmãos, porque nós não somos mais escravos, porque nós somos filhos. E aquele povo reclamava e fechava os olhos, e infelizmente, irmãos, a murmuração, ela nos coloca do lado oposto dos caminhos de Deus. Porque nós queremos voltar. Nós nos fechamos para as palavras que o Senhor tem. Nós fechamos o nosso coração. Nós nos iramos. Nós começamos a voltar a velhos hábitos. Não está valendo a pena. Não vale a pena pegar firme. Está vendo? Se eu não tivesse me batizado. Está vendo? Por que eu quis estudar? Mas Deus te trouxe até aqui. E Ele não vai te abandonar. Está difícil agora? Se acalma. Deus irá lutar as nossas batalhas. Nós precisamos estar perto dos caminhos que Deus vai abrir. E parar de reclamar, parar de murmurar. Quando der errado as situações na nossa vida, que a gente não vem olhar para trás. Começou a dar errado, não olha no que poderia ter sido. Olha no que Deus pode fazer. Evita lembrar, mas era tão mais fácil, mas... Não reclama. Seja grato, nós precisamos agradecer. Irmãos, o maior milagre, a maior bênção que nós poderíamos ter recebido foi a nossa salvação. E nada vale a pena mais que a nossa vida na eternidade com Jesus. Se Deus não nos der nada a partir de hoje, nós já temos tudo o que nós precisamos para viver a eternidade. Isso basta. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Obrigado, Senhor, porque diante dessa doença o Senhor tem me dado recursos para cuidar. Obrigado, Senhor, que diante dessa crise eu tenho uma família na qual eu posso recorrer. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um trabalho para mim correr atrás para pagar essas contas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu por mim naquela cruz e eu não merecia. O Senhor morreu por mim numa cruz e hoje eu estou aqui, Pai, sem merecer. Obrigado. E nós precisamos começar a exercer e trabalhar esse olhar de agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Obrigado, Senhor, porque tem alguém do meu lado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho condição de pagar essa conta. Obrigado, Senhor, porque eu posso pedir um Uber, porque eu posso comprar um passe de ônibus, porque eu tenho um carro para vir para o culto, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, que eu vou trabalhar no feriado, porque eu tenho um trabalho e eu posso te agradecer por isso, Pai. Mas não reclamar, não murmurar. Nós precisamos desenvolver o olhar grato. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós precisamos fugir de pessoas que gostam de reclamar e nos contaminam. Fuja de pessoas que vivem reclamando, irmãos. E se você é essa pessoa e não tem como fugir, nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos afastar de pessoas que reclamam, porque a murmuração nos afasta da vontade de Deus. Se apegue nas promessas e das vezes que Ele já fez. O Senhor já fez algum milagre na sua vida? Se apega nisso, que Deus é real.
Jesus não é religião, Jesus não é uma filosofia, Jesus não é um movimento, Jesus é uma pessoa. Ele está vivo e Ele está cuidando de nós, Ele está dentro de nós e Ele tem nos direcionado, Ele tem falado conosco, e é nisso que nós devemos nos apegar. Em nome de Jesus, ouça ao Senhor e aos seus profetas. Naquele momento de desespero, naquele momento de angústia, enquanto todos estavam reclamando, uma voz veio do meio daquele povo: ei, esses egípcios que vocês estão vendo vir atrás de vocês, olhem para eles agora, porque vocês nunca mais verão, porque o Senhor dos exércitos lutará por vocês. Então se acalmem, disse Moisés. Uma voz de Deus se levantou, um profeta se levantou para que aquele povo fosse direcionado. Nós precisamos trocar as pessoas que estão murmurando dos nossos ouvidos por profetas e pela palavra do Senhor. E é nisso que nós devemos caminhar, na palavra de Deus. Quando Pedro andou sobre as águas, irmãos, Jesus lançou uma palavra sobre ele: venha, e ele pisou nessa palavra, e por isso ele não afundou. Nós precisamos andar pela palavra de Deus. Salmos fala: lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Ah, mas não tem como essa porta abrir. Ah, pastor, 20 dias para acabar o ano, o senhor está me falando que essa porta vai abrir. Ah, fala sério. Você está me falando que esse ano não acabou, esse ano não dá mais nada. Que jeito? Esse é o jeito. Esse é o jeito. Mas é impossível. Ah, Deus já faz assim, ó. É o quê? É o que você falou? Impossível? Deixa pra mim. Esse é o nosso Deus. Nós devemos nos apegar na sua palavra. Nós devemos nos apegar nos profetas. E quem é o nosso profeta? Quem Deus levantou para colocar sobre a nossa vida, irmãos? Você pode ter o seu coach de Instagram favorito. Você pode ter um influencer no YouTube que você gosta de ouvir. Sensacional. Mas Deus levantou pastores abençoados sobre a nossa vida. Pastor Daniel e a pastora Thalita. Esses são os profetas que nós devemos ouvir, irmãos. Deus levantou um líder de célula abençoado, um líder do grupo que você está abençoado, pessoas de Deus à sua volta. Nós precisamos ouvir essas pessoas. Nós precisamos ouvir pessoas que ouvem a Deus. Você pode pegar um conselho aqui ou ali, mas, irmãos, é a palavra. Porque se nós olharmos e fazermos uma conta simples de pão, a gente vai ver que é loucura o que a gente está falando. E é por isso que quanto mais nos alimentamos da palavra do Senhor, mais a nossa fé vai sendo edificada. É uma conta simples, irmãos. Nós temos 7 dias na semana. Se durante os 7 dias, 6 dias nós ouvimos tudo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e um dia nós ouvimos só a palavra de Deus, qual vai ser a maior influência sobre a nossa vida? Ah, minha fé está fraca. Ah, eu não tenho fé, eu estou desanimado. Por quê? Porque a gente passa o dia inteiro ouvindo pessoas que não estão nos direcionando para o impossível de Deus. E o Senhor levanta profetas, o Senhor levanta a palavra. Nós precisamos ouvir essas pessoas. Como sabemos quais as portas de Deus sobre a nossa vida? Provérbios 11:14 diz assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Deus coloca pessoas na nossa vida, nos direcionando, e nós devemos ouvir. E a Bíblia tem uma expressão que ela é muito linda e poética, mas ela é um chacoalhão pra gente. Que ela fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Falando assim, você tem ouvido, irmão? Então comece a escutar. Quem tem ouvidos? Todo mundo. Mas tem gente que não está ouvindo, e Deus está falando. Quem são as pessoas que nós temos ouvido em nossas vidas? Nós devemos ouvir os líderes, pastores.
Devemos buscar na palavra de Deus. Mas será que nós temos ouvido as vozes da nossa mente que tentam nos sabotar? O ser humano naturalmente ele tenta se sabotar. É do ser humano. E é essas vozes que nós estamos ouvindo? Cansei. Desisto. Não é para mim. Baseado nas vozes da minha mente. Já ouviu essa expressão? Baseado na palavra de Deus. Essas devem ser as vozes que direcionam as nossas vidas. Será que tem sido o medo? Aquele povo estava ouvindo o medo. O medo de morrer, o medo de não dar certo, o medo de não conquistar, o medo de falhar novamente. O medo é uma mentira, irmãos. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e sabedoria. O Senhor vai nos direcionar. Será que nós temos ouvido as vozes das dificuldades? A gente faz a conta e fala, não tem como. Jornais, revistas, pessoas. Nós precisamos ouvir os profetas de Deus. Permaneça no caminho e ouça os profetas de Deus. Ouça as pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida. Nós precisamos buscar a direção do Pai. Começar o dia falando, Senhor, me direciona. Senhor, guia os meus caminhos. Senhor, guia os meus passos. Porque em alguns momentos do nosso dia não vai dar tempo para a gente ligar para ninguém. E a gente vai ter que tomar uma decisão em segundos. E essa decisão tem que ser baseada na palavra de Deus. E é o quanto nós nos alimentamos, o quanto nós ouvimos, o quanto nós nos enchemos, que nos permitirá permanecer no caminho. Se aquela atitude, se aquela decisão que precisa ser tomada romper um princípio bíblico, não é de Deus, porque Deus não vai contra os seus princípios, Deus não vai contra os seus valores. Existem tanta oportunidade que aparece na nossa vida que parece tão lindo, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você acha que Deus romperia a sua própria palavra? Ah, mas é a única forma que dá para fazer? Não precisam todas as portas serem abertas, só precisa abrir a porta correta. E se não é da vontade de Deus, se não tem a ver com os planos de Deus, se rompe princípios bíblicos, Deus não quer que você vá por esse caminho. E por isso que nós devemos conhecer a palavra. Peça ajuda, nós precisamos pedir ajuda, pedir aconselhamento, pedir oração. Nós devemos evitar andar sozinhos, irmãos, porque sozinho a gente se apaga. Se está frio, um passa frio. Mas se tem dois, tem como se esquentar. Se tem dois, um puxa a mão. E um dos maiores sinais de esfriamento espiritual que nós podemos viver na nossa vida é o isolamento. Quando a gente começa a se isolar é que a gente está querendo se esfriar. Mas nós devemos nos esforçar para estar em comunhão. Devemos estar na célula, devemos ter irmãos em Cristo, que possamos andar juntos, que possamos ligar, que estejamos juntos com essas pessoas, pedir ajuda, buscar aconselhamento, falar com os pastores, líderes. Em alguma decisão complexa, não tome sem falar com ninguém. Peça ajuda, ouça os profetas, em nome de Jesus. E por último, nós precisamos dar o passo. Moisés estava ali, o mar estava ali, o povo estava ali, mas eles precisavam dar o passo. Eles precisavam andar. Eles precisavam avançar e o Senhor está falando, dê o passo. Essa mensagem eu preguei na The House e o nome dessa verdade aqui era só vai. Irmão, só vai. Só anda. Só pisa na água e Deus vai abrir. Nós precisamos crer que de verdade, se Deus vai fazer, nós precisamos nos movimentar. Em nome de Jesus. E olha o que acontece, porque Moisés, ele começa a orar. E o Senhor chega para Moisés e fala, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que avante. E a gente está orando e está clamando, mas algumas ações nossas vão exigir passos de fé. Nós precisamos andar. E
quando Moisés está diante daquele povo, diante daquele mar, e ele estende o cajado, estende a mão sobre o mar, o texto fala que um vento forte vem sobre ele, e aquela água se torna terra seca, e ela se afasta, formando um paredão da direita e da esquerda, e o povo passa por aquele lugar. Queria que você se colocasse de pé. Deus vai abrir caminhos. Deus vai abrir caminhos sobre a nossa vida. Mas uma pergunta que eu sempre me faço quando eu chego nesse ponto é: Senhor, mas e as portas que eu bati não abriram? Quanta porta eu não dei o passo e dei de cara? Sabe aquelas portas transparentes, irmãos? Você não vê e você vai dar de cara assim? Mas estava tudo ali, pastor, estava tudo certo, era só pisar e eu dei de cara. Vamos voltar no texto? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Quem estendeu a mão? Moisés. E o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Quem abriu o mar? O Senhor. A porta não abriu porque o Senhor não abriu. Mas hoje nós vamos clamar a presença do Senhor e Ele vai abrir, porque Deus é especialista em abrir caminhos. Quantas vezes a gente não está tentando na nossa força, do nosso jeito, e não dá. E tem um segredo nesse texto, tem uma palavra-chave nesse texto, que a gente não se atenta e nem dá para ver inicialmente. Porque o texto fala que Deus tornou o mar em terra seca como? Existe um como de Deus, existe uma forma, existe uma estratégia que Deus fez. Como? Um vento forte oriental que soprou toda aquela noite e as águas se dividiram. Veio um vento, irmãos, e abriu as águas. Só que quando nós imaginamos esse vento que nós imaginamos, a Bíblia ela chama de pneuma, que é esse vento que a gente sente, não está ventando, né? Ou em Sorocaba, está ventandinho. Está ventandinho aqui. E a gente imagina, então veio um vento e soprou e fez um furacão, sei lá, e abriu o mar. Mas a palavra que quando nós vamos ler aqui, não é pneuma que é esse vento. A palavra utilizada para descrever o vento oriental que soprou toda a noite, irmãos, é uma palavra chamada ruá. E essa palavra ela é utilizada em outros momentos da Bíblia. Quando o profeta profetiza sobre o vale dos ossos secos, o texto fala que o ruá do Senhor soprou e aquele vale se tornou um grande exército. A palavra de Deus usa o termo ruá quando fala que o Espírito do Senhor parava sobre as águas. Só que não era o Espírito, era o ruá do Senhor parava sobre as águas. A palavra de Deus fala que os discípulos louvavam e cantaram ao Senhor, e veio um ruá do Senhor, desceu sobre eles e os batizou com línguas de fogo. Irmãos, o que soprou sobre aquele povo não foi um ventinho, não foi uma boa vontade, não foi um acaso da natureza, mas foi o Espírito Santo que veio sobre eles e abriu aquele mar. Talvez hoje nós olhamos e falamos: eu não tenho força, eu não consigo, mas o texto bíblico fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo Santo Espírito de Deus. Nós estamos diante de caminhos que o Espírito Santo vai abrir, e nessa manhã é momento de nós pararmos de reclamar, é momento de nós começarmos a ouvir a palavra e caminhar, porque o Espírito Santo vai abrir, não porque nós somos bons, mas porque Deus é especialista em abrir caminhos. Levante suas mãos, comece a glorificar ao Senhor, comece a apresentar ao Senhor agora os caminhos que precisam ser abertos sobre a tua vida. Comece a apresentar ao Senhor, comece a apresentar ao Senhor a sua vida, e o Espírito Santo virá sobre você, o Espírito Santo virá sobre a tua vida, te dando sabedoria, te dando ousadia, te dando estratégias. O Espírito Santo virá sobre você agora, repreendendo todo o medo. Adore ao Senhor, adore, adore.
Adore ao Senhor. Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, nós clamamos, ó Pai, a Tua presença, em nome de Jesus. Nós clamamos o Teu poder, nós clamamos a Tua unção. Comece a apresentar ao Senhor a sua vida. Comece a apresentar ao Senhor que vozes você tem ouvido, que vozes você tem ouvido, que vozes tem travado a sua vida. Você está diante do Senhor. Então Moisés estendeu sobre a mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca, e as águas se dividiram. Louve ao Senhor, louve, louve. Nosso Deus é especialista em abrir caminhos. Comece a agradecer ao Senhor. Vença a murmuração agora e agradeça. Vença a murmuração agora e comece a agradecer por você ter chegado até aqui. Agradeça ao Senhor por você ter chegado até esse momento, pelos recursos que o Senhor tem dado sobre a tua vida, por você poder ouvir a palavra do Senhor. Vença a murmuração, não reclame do que não aconteceu. Louve, 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 louve. Deixa o Espírito Santo te encher agora de ousadia. Deixa o Espírito Santo te encher de ousadia. Deixa o Espírito Santo te encher de poder. Deixa o Espírito Santo te encher da direção dele sobre a tua vida. Todas as vozes que tem soprado sobre a tua mente, todas as vozes que tem falado que você vai desistir, todas as vozes que tem falado que voltar é melhor, caiu por terra agora. Sopra Espírito como uma unção de revigor, uma unção de vigor, uma unção de vida, uma unção de vida. Sopra Espírito Santo. Muitas fontes em meio ao deserto haverá nuvens que trazem chuvas e bênçãos. Clame ao Espírito. Se encha do Espírito Santo. Descerá escape e livramento. Senhor Jesus, nos enche do teu poder, Pai. Como Moisés profetizou sobre o povo, o Senhor lutará as nossas batalhas. Somente se acalme, o Senhor está derramando a paz sobre a tua vida. Não se desespere. Não se desespere, porque Deus está lutando todas as batalhas. Deus está entrando agora naquele quarto de hospital. Deus está restaurando aquela família. Deus está abrindo aquela porta do impossível. Oh, Santo, 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 Espírito Santo. Sopra Espírito, sopra Espírito. Clame que o Espírito Santo te enche agora de ousadia. Começa a repreender o medo. Começa a repreender o medo. Fala: medo, eu não acredito em você, medo. Eu não acredito em você. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. E se Deus vai fazer, eu creio. Se é da vontade do Senhor, Ele vai abrir o caminho. Aleluia, Jesus. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo sobre nós. Aleluia. O Espírito Santo vai começar agora a te dar estratégias. O Espírito Santo vai te dar ousadia.
E a palavra de Deus fala: porque você está clamando, somente vai. Agora é hora de nós irmos. Sopra o Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. O Senhor está abrindo portas, o Senhor está abrindo o mar. Sinta o vento do Espírito soprar. Sinta o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá marchar à tua frente. O leão da tribo de Judá está à sua frente. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis. Esse é o nosso Deus. Para sempre. Leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Deus. Reina para sempre. Leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Deus. Ele está à frente. Ele está reinando. Leão da tribo de Judá. Rei dos reis. Declare isso, cante, leão. Leão da tribo de Judá. Rei dos reis. Reina para sempre. Leão da tribo de Judá. Rei dos reis. Reina para sempre. Leão da tribo de Judá. Ele já fez. Somente adore. Rei dos reis. Reina para sempre. Aleluia, Jesus. Reina para sempre. Deus já fez. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Cante com fé. Eu queria encerrar com o texto de Isaías 43:19. A promessa do Senhor que vem sobre nós para esses próximos 20 dias, irmãos. Que diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebe? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Se apegue nessa palavra. Deus é especialista em abrir caminhos. Amém. Você pode glorificar aplaudindo ao Senhor. Exalte ao nome dEle. Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos agradecer. Obrigado.